todas e todos. Eu queria hoje que a gente retomasse o tema da família na literatura brasileira, particularmente da literatura brasileira no século XX. A gente andou conversando bastante sobre esse tema a partir da poesia de Carlos Drummond de Andrade, e hoje eu queria pegar um outro autor importante no Brasil, Mário de Andrade. Mário de Andrade nasceu e viveu em São Paulo, já na cidade de São Paulo, embora fosse de uma família tradicional, né, como ele dizia, família de bandeirantes, e que pôde colocar em literatura, em texto, algumas questões muito significativas sobre as transformações da família no Brasil. E é muito interessante porque Mário de Andrade faz isso de uma perspectiva bastante autobiográfica, né? Embora ele não explicite isso, em vários dos seus contos, a família sobre a qual ele está falando é a sua própria família, e ele fala em primeira pessoa, né? Então, de alguma maneira, ele vai, através de contos, né, de narrativas, ele vai trazendo também as suas elaborações pessoais a respeito da sua vida em família. E é muito interessante, é um autor que vale a pena a gente ler para pensar nesse sentido, porque Mário de Andrade viveu num período de profundas transformações no Brasil, particularmente em São Paulo. De uma família de moldes mais patriarcais, então, nesse sentido, né, uma família centrada na figura do pai, no pai como autoridade moral da família, como também sendo o provedor, o dono do patrimônio da família, as mulheres submetidas a esse homem, a mulher e os filhos também, né? E Mário de Andrade vai, de alguma maneira, colocar em crise, colocar em xeque esse modelo familiar, né? Não é ele que coloca em crise, mas ele vai mostrando a crise desse modelo a partir de uma série de transformações, né? Porque ele vive esse período das primeiras décadas do século XX, ele é um ator importantíssimo, né, na Semana de Arte Moderna de 1922, uma semana que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, e esse período, né, esse modernismo do qual ele fez parte, né, foi caracterizado por uma influência importantíssima, né, de ideias, de autores estrangeiros que, de alguma maneira, trouxeram ventos novos, né, uma modernização dos costumes, das ideias para o Brasil. E dentre esses autores que foram fundamentais e que os chamados modernistas, né, então ele, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, a gente poderia citar vários, acho que não é esse o nosso tema aqui, mas essa possibilidade de ler e de pensar elementos novos, né, que pudessem produzir uma transformação cultural no Brasil, dentre eles Freud é um autor importantíssimo, né? Eles leram Freud, eles leram principalmente os textos sociais, né, os ditos textos sociais, em que Freud faz análises, né, da vida social, da sociedade, a partir de certas concepções psicanalíticas, né? E nós vemos como tudo isso está profundamente trabalhado nos textos desses autores modernistas, e não só na literatura, mas também na pintura. Para quem tiver curiosidade, por exemplo, um pintor como Ismael Neri pintou profundamente a partir de uma certa concepção da psicanálise, né, de inconsciente, de sexualidade, e num documento que foi um documento fundamental, central para o modernismo brasileiro, é muito famoso, o Manifesto Antropofágico.
escrito por Oswald de Andrade em 1928, ele cita Freud 3 vezes, né? E é muito interessante porque o Freud que aparece no Manifesto Antropofágico é um Freud que, de alguma maneira, questiona justamente essa sociedade patriarcal, essa cultura patriarcal, né? E que é utilizado para propor um outro tipo de sociedade, né? Uma sociedade muito mais centrada na mulher, nas mulheres, né? Ele chega a falar no manifesto na possibilidade de um matriarcado de Pindorama, né? Pindorama é o primeiro nome do Brasil. Ele fala no manifesto, né, contra a realidade social vestida e opressora, cadastrada por Freud, né? Então Freud teria cadastrado, registrado, né, essa opressão, essa repressão, se a gente quiser usar um termo freudiano, né? Então ele diz contra essa realidade social, a realidade sem complexos, sem loucura, sem prostituições e sem penitenciárias, do matriarcado de Pindorama. Interessante, né? Porque dentro dessa concepção é essa repressão, é essa opressão que vai gerar os complexos, né? Seja lá o que está sendo chamado de complexos, mas as dificuldades psicológicas, as infelicidades, as insatisfações, as frustrações, a impossibilidade de realização pessoal, né? A questão da prostituição, né? Porque a questão da prostituição está bastante ligada a um certo modelo de família tradicional, né? E a ideia, então, da busca do prazer fora do casamento, de um casamento estabelecido não pelos desejos das pessoas, mas por uma norma social imposta, né? E tá a prostituição como sendo essa espécie de escape, né? Consentido dessa norma, né? E sem penitenciárias, né? As prisões. Então, é como se a ideia do matriarcado fosse uma ruptura absoluta com o patriarcado, com essa centralidade dessa autoridade do homem e com toda a força autoritária e violenta que ela, de alguma maneira, carrega, né? E é interessante porque o matriarcado de Pindorama o que faz a gente pensar numa espécie de retorno às origens, né? Um retorno às origens autênticas do Brasil, se a gente quiser assim, né? Que, aliás, era uma marca muito característica do Mário de Andrade, né? Essa busca dessa autenticidade, da autenticidade brasileira, daquilo que fosse genuinamente brasileiro ou daquilo que fosse genuinamente pessoal, né? Que fosse uma realização de si mesmo. E talvez alguns de vocês saibam, uma boa parte saiba, que Mário de Andrade foi alguém que foi atrás dessas expressões autenticamente brasileiras, né? Ele fez uma viagem importante pelo Brasil, recolhendo lendas, recolhendo narrativas, recolhendo cantigas, né? De alguma maneira, tentando retomar essa autenticidade, né? Que parece ser compreendida como perdida a partir da instalação do patriarcado, né? Da autoridade, da repressão, da violência e talvez de um certo excesso moral repressor advindo com esse modelo patriarcal, ou pelo menos é assim que eles próprios leem, de alguma forma, essa sociedade tradicional, patriarcal, rural. E em outro momento do manifesto, ele vai dizer também, o Oswald de Andrade, estamos fatigados de todos os maridos católicos suspeitos postos em drama, o indivíduo vítima do sistema, fonte das injustiças clássicas,
e o esquecimento das conquistas interiores, né? Então vejam, a valorização da conquista interior. Roteiros, 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 roteiros. Ele repete 7 vezes a palavra roteiro. Acho que fica muito claro, fica muito evidente aqui essa relação entre esses roteiros, a impossibilidade da conquista pessoal e a questão dos maridos católicos, né? Que, sendo, vamos dizer assim, os detentores do sistema, são também fonte das injustiças clássicas, como ele está dizendo, né? E o que eu queria também contar aqui, né, como tudo isso sobre o que eu estou falando, e que implicou também em mudanças, ou ressoou mudanças profundas na sociedade brasileira, muito ligadas também a essa derrocada da figura do pai, né? Desse lugar de sagrado praticamente, né? O marido católico, o lugar sagrado e inquestionável da autoridade do pai. Eu queria mostrar como todas essas questões são tematizadas pelo Mário de Andrade num conto que se chama O Peru de Natal. É um conto conhecido dele, que faz parte de um livro chamado Contos Novos, que foram longamente escritos entre 1924 e 1945, que é o ano do falecimento dele. Mário de Andrade nasceu em 1893 e morreu muito jovem, né, em 1945. Esse livro foi publicado póstumamente por amigos em 1947, né? Então, são contos longamente trabalhados, né? Nós estamos falando aí de 21 anos, e dentre eles está O Peru de Natal. Eu não vou poder, claro, né, ler o conto inteiro aqui para vocês, mas eu gostaria, então, de contar um pouco sobre o conto, ressaltando, né, esses aspectos, essa dinâmica, né, entre a presença do pai e as características que ele atribui ao pai, e esse movimento, né, de transformação, de verdadeira transformação de uma família de moldes patriarcais, tradicionais. O pai era funcionário público, uma família, como eu disse, né, de origem tradicional no estado de São Paulo, né? E como é que tudo isso, então, comparece no conto, né? Então, é interessante porque ele vai contar sobre o primeiro Natal vivido em família depois da morte do pai dele. E é muito interessante como ele descreve como eram os natais anteriores, quando o pai dele estava vivo. Então, eu queria ler esse trechinho para vocês, né? Ele começa: o nosso primeiro Natal de família, depois da morte de meu pai, acontecida 5 meses antes, foi de consequências decisivas para a felicidade familiar. Nós sempre fôramos familiarmente felizes, nesse sentido muito abstrato da felicidade. Gente honesta, sem crimes, lar sem brigas internas, nem graves dificuldades econômicas. Mas devido principalmente à natureza cinzenta de meu pai, ser desprovido de qualquer lirismo, de uma exemplaridade incapaz, acolchoado no medíocre, sempre nos faltara aquele aproveitamento da vida, aquele gosto pelas felicidades materiais, um vinho bom, uma estação de águas, aquisição de geladeira, coisas assim. Meu pai fora de um bom errado, quase dramático, o puro sangue dos desmancha-prazeres. Então, é muito interessante como ele descreve a família com a presença do pai, né? Então, dentro desse modelo bastante moral e repressivo, né? Gente honesta, sem crimes, lar sem brigas internas, nem graves dificuldades econômicas, mas que ele chama de um sentido abstrato da felicidade,
né? E fica claro em oposição, né, que o que faltava ali, né? Isso que ele fala do aproveitamento da vida, o gosto pelas felicidades materiais, o vinho, a estação de águas, na época a aquisição da geladeira, né? E ele acaba por concluir que o pai fora de um bom errado, né? O puro sangue dos desmancha-prazeres. É interessante também porque ele utiliza uma imagem própria do Brasil rural, né? O puro sangue, o cavalo, né? Que é tanto uma imagem muito própria do campo, né? Um significante, vamos dizer assim, muito próprio, ao mesmo tempo fala de alguma coisa que é da tradição, de uma certa nobreza, é um puro sangue, né? E ao mesmo tempo é um verdadeiro desmancha-prazeres, né? O que também é muito interessante é essa ousadia do Mário, né? Então, pouco comum, né? Ele já está aqui nesse momento rompendo, né, uma série de normas ou uma certa moralidade, né? Porque ele expõe o pai dessa forma. Então, nesse momento, já aqui nesse início, a autoridade do pai já está absolutamente esfacelada, está posta em questão. É possível até que porque o pai já morreu, né? Será que ele teria escrito isso em vida? Mas nos lembra um outro autor importante, dessa vez não brasileiro, né? Mas Franz Kafka, que escreveu a Carta ao Meu Pai. E ali é uma carta que ele nunca entregou diretamente ao pai. Ele escreveu e entregou para a mãe. E a mãe acho que nunca entregou, nunca leu para o pai essa carta. Mas ali nessa carta, Kafka também, através de outra forma literária, ele também absolutamente denuncia esse pai, né? Esse pai que se apresentava como o senhor, né? O senhor dentro e fora de casa, a autoridade moral, indiscutível, etc., Kafka vai mostrar, né, esse elemento violento, né, cruel. Há vários relatos, né, sobre esse pai que mostram, né, a sua hipocrisia, a sua mediocridade, né? Aqui no conto do Mário, nós não vemos tanto esse elemento de crueldade e violência, mas não deixa de estar presente, né? Porque se o que ele está falando é de um desmancha-prazeres, acolchoado no medíocre, né? Que impede a felicidade dos membros da família, não é? E é interessante porque ele também relata como era os natais com o pai, né? Vale a pena a gente dar uma olhada. Ele fala, era costume sempre na família a ceia de Natal. Ceia reles, já se imagina. Ceia tipo meu pai. Castanhas, figos, passas, depois da missa do galo. Empanturrados de amêndoas e nozes, empanturrados de castanhas e monotonias, a gente se abraçava e ia para a cama, né? Então, eu acho que vai, né, compondo isso nesse momento em que há essa transformação e até a partir da própria absorção da psicanálise, né? E de um projeto de trazer para o Brasil elementos de cultura estrangeira, mas que ajudem a poder dar espaço e manifestação para o autenticamente nacional, né? Evidentemente que essa figura de pai vai totalmente na contramão desse projeto, né? E é muito interessante porque, uma vez que o pai morre, é que ele então ousa, então era uma casa, era uma família menor, não era uma família como as famílias nas fazendas, famílias extensas, etc., né? A unidade doméstica aqui no caso era o pai e a mãe, uma tia
ele e 2 irmãos, e ele diz que depois da morte do pai, nesse primeiro Natal depois da morte do pai, ele resolve arrebentar com uma das suas loucuras, né? Ele coloca a loucuras entre aspas. E qual é a loucura? É propor para a família que naquele Natal eles vão comer peru, né? Pode parecer estranho, né? Agora, mas ele justifica isso ao longo do conto, né? Porque ele diz, até então, naquela casa, peru era prato de festa, peru era para servir para os convidados, era para quando vinha aquela parentela toda, e ele dizia, a mamãe, a titia, a minha irmã, não se acabavam de tanto cansaço para fazer aquela refeição que a parentada devorava num minuto, né? E só sobravam os ossos, né? E ele conta que era no dia seguinte que a mãe e a tia ficavam tirando um pouco de naco dos ossos, e mesmo assim mais para servir ao pai e aos filhos do que para elas próprias, né? Elas experimentavam um naco de peru, do osso ali na cozinha, né? E o que ele está propondo nem é uma coisa para ele exclusivamente, né? Para ele comer peru. O que ele quer mesmo é que todos ali, né? Em especial a mãe, a tia e a irmã, usufruam de uma refeição, de um peru que vai ser, então, feito, um Natal com peru feito para eles, na intimidade do lar. E é interessante porque, num primeiro momento, a reação da mãe era dizer, meu filho, não fale assim, né? Então, isso soa como uma loucura, mas o que ele diz é que ele podia expressar esse desejo louco porque ele já era tido como louco da família, né? Então, ele diz que desde muito cedo ele ganhou esse lugar de louco, né? Ele diz no reformatório da casa, ele chama de reformatório da casa, ele ganhou esse lugar de louco. E ele era conhecido assim pelos parentes também, e ele disse que foi ótimo ocupar esse lugar de louco, porque isso permitiu a ele fazer o que ele quisesse, né? Eu acho que até ele exagera um pouco, porque ele diz que foi essa identidade de louco da família que permitiu ele ter uma vida plena, sem complexos, fazer tudo o que a vida lhe oferecia. Acho que é um pouco exagerado, porque, afinal de contas, ninguém tem tamanha liberdade, né? Mas, de qualquer maneira, nós estamos falando aqui de literatura, e o ponto que ele quer trazer é justamente esse, né, da possibilidade da conquista desse lugar de liberdade, né? Mas aqui o caso é que, sendo ele o louco da família, é ele que podia verbalizar esse desejo, um desejo que a mãe, a tia, a irmã não podiam verbalizar, né? Mas enquanto ele verbaliza, ele também está sendo um porta-voz do desejo de todos, né? Ele está podendo verbalizar por todos. Então tem algo aí que é da satisfação do desejo pessoal, mas também tem algo aí do amor dele pela família, pela mãe, pela tia, pela irmã, e de fato ele ficou felicíssimo, né, com poder prover isso para essas pessoas, né? E é muito bonito como ele relata, né, que, ao falar, ele diz que me deu de sopetão uma ternura imensa por mamãe e titia, minhas 2 mães. Lembrem da questão do matriarcado de Pindorama, né? E essa oposição entre esse amor pela mãe, pelas mulheres da família, e esse ressentimento, né, que ele vive em relação ao pai, né, uma espécie de amor que ele é quase protocolar. E ele diz,
as 3 mães, né? Então a mãe, a tia e a irmã, as 3 mães que sempre me divinizaram a vida. Então, ele vai falar, né, justamente dessa possibilidade de finalmente essas mulheres, né, que viviam esses papéis tão rígidos de gênero, né, poderem finalmente usufruir desse prazer. Então, também, se a gente está falando de transformações sociais, a gente está falando muito desse momento em que há uma mudança nesse campo dos valores, né? Pelo menos é isso que está refletido aqui, né? Desses valores tradicionais para a possibilidade de uma expressão do desejo, né? Do desejo pessoal de cada um. E ele fala, quando acabei meus projetos, né? Quando ele acabou de falar desse projeto, notei bem, todos estavam felicíssimos, num desejo danado de fazer aquela loucura em que eu estourara. Todos se faziam imaginar que eu sozinha que estava desejando muito aquilo, e havia jeito fácil de empurrarem para cima de mim a culpa dos seus desejos enormes, né? Então eu acho também muito interessante esse conto, porque ele trabalha com algo sobre o qual eu falei num dos primeiros vídeos, quando eu falava da abordagem sistêmica da família, né? Nesse sentido, né, da função que o louco da família pode desempenhar, né? Aqui isso é muito evidente, ele é um porta-voz de desejos que cada um não pode expressar ou não pode reconhecer em si mesmo. E que ele, então, pode verbalizar por todos, e todos, de alguma maneira, pegam carona nesse sentido, né? E ele diz que depois da missa do galo, né? Eu vou ler o trecho, e depois de uma missa do galo bem mal rezada, se deu o nosso mais maravilhoso Natal. Fora engraçado, assim que me lembrara de que finalmente ia fazer mamãe comer peru, não fizera outra coisa aqueles dias que pensar nela, sentir ternura por ela, amar minha velhinha adorada. E meus manos também estavam no mesmo ritmo violento de amor, todos dominados pela felicidade nova que o peru vinha imprimindo na família. Então, e é muito interessante porque na hora de servir o peru, ele faz questão de cortar um pedaço mais bonito, mais tostado para a mãe, né? E ela fica totalmente surpreendida, né? Então vocês veem também o quanto que nessa situação tão familiar, né? Toda essa questão dos lugares de gênero fica totalmente mexida e transformada, né? A mulher agora que vai ser servida, é a mulher que vai ter o prazer, né, de comer o peru, né? E ele diz, o amor familiar estava por tal forma incandescente em mim, que até era capaz de comer pouco, só para que os outros 4 comessem demais. E o diapasão dos outros era o mesmo. Aquele peru comido a sós, redescobria em cada um o que a cotidianidade abafara por completo. Amor, paixão de mãe, paixão de filhos. Deus me perdoe, mas estou pensando em Jesus. Naquela casa de burgueses bem modestos, estava se realizando um milagre digno do Natal de um Deus, né? Que coisa bonita, né? Porque é como se agora sim eles vivessem um verdadeiro Natal, né? E não o Natal protocolar, rotineiro, monótono, né? Mas foi essa experiência de liberdade e de autonomia que, de fato, permitiu que eles pudessem ter esse reencontro com o verdadeiro sentido do Natal. E eu queria lembrar uma frase do Manifesto Antropofágico, em que o Oswald de Andrade diz: o espírito recusa-se a receber o espírito sem o corpo. Então, da importância, né, para o espírito do corpo, dos prazeres do corpo, dos desejos do corpo. E é evidente que Freud
E a leitura dos textos de Freud tem um papel fundamental nisso, né? Porque é dessas coisas que Freud vai falar, né? Do desejo, da sexualidade, do corpo, das motivações que emanam do corpo, não é? Ocorre que no meio da refeição, e o prato ficou sublime, etc., né? Mas a mãe ficou tão emocionada que começou a chorar. E quando ela começa a chorar, volta, né? É evocada a imagem do pai morto. Né? Ele tinha dito em outro momento de que ele já não aguentava mais essa lamentação e esse pranto cotidiano em relação ao pai. Mas é justamente esse pranto e essa emoção que evoca novamente o pai, ele diz, a imagem indesejável do pai morto. Né? E é muito interessante porque é como se ele visse a imagem do pai, né, vir à mesa, né, o vulto do pai, concretamente vir à mesa, ameaçando aquele Natal, que estava tão maravilhoso e tão delicioso, tão prazeroso. Né? É muito interessante porque a gente pode fazer também uma associação com um texto importante do Freud, que é Luto e Melancolia, né? Em que ele justamente fala como na melancolia, na impossibilidade de poder fazer o luto e se afastar progressivamente da figura, né, da pessoa perdida, ele diz, tem uma frase famosa dele, a sombra do objeto cai sobre o ego. Né? Então, é como se a sombra do pai, de novo, caísse sobre a família, né? Ameaçando capturar a família como um todo e impedir essa possibilidade de liberdade ou de renovação e etc. Né? Então ele diz, papai sentado ali, gigantesco, incompleto, uma censura, uma chaga, uma incapacidade. Né? E aí é muito interessante porque ele diz, então começou uma briga, uma luta entre o papai e o Peru. Né? Quem é que ia vencer? Ia vencer o papai com a sua... com essa censura, essa chaga, né? Tudo que o pai representava, é isso que ia vencer? Ou ia vencer o Peru com seu prazer, com a sua alegria? Ele diz, principiou uma luta baixa entre o Peru e o vulto de papai. Né? E ele reclama, né? Ele diz, os defuntos têm meios visguentos, muito hipócritas de vencer. Nem bem gabei o Peru, que a imagem do papai cresceu vitoriosa, insuportavelmente obstruidora. Né? Eu acho que a mãe que tinha dito, só falta seu pai. Né? Ela lembra do pai, ela diz, só falta o seu pai aqui. Né? Mas aí ele tem uma saída, né? E ele diz que ele fingiu triste. Ele diz, é mesmo, mas papai, que queria tanto bem a gente, que morreu de tanto trabalhar para nós, papai lá no céu há de estar contente, contente de ver nós todos reunidos em família. Né? Então, ele finge tomar o partido do pai, né? E ao mesmo tempo, ele de alguma maneira permitiu uma espécie de conciliação, né? Então, de transmitir uma imagem de um pai que ficaria contente, né? Não censuraria, mas ficaria contente de vê-los reunidos em família. E, a partir daí, ele diz, todos principiaram muito calmos falando de papai. E a imagem dele foi diminuindo, diminuindo, e virou uma estrelinha brilhante do céu. É quase que um trabalho de luto, né? Ou é um trabalho de elaboração do luto, diferente da melancolia, em que a sombra cai e aprisiona o ser, né? No caso do luto, é um trabalho de elaboração que vai paulatinamente permitindo que aquele que foi perdido possa ir se afastando, como aqui está descrito, né? Diminuindo, diminuindo, virou uma estrelinha brilhante do céu. Agora todos comiam peru com sensualidade, porque papai fora muito bom,
sempre se sacrificara tanto por nós, foram um santo que vocês, meus filhos, nunca poderão pagar o que devem a seu pai. Um santo. Papai virara santo, uma contemplação agradável, uma inestorvável estrelinha do céu. Ele não estorva mais, né? Não prejudicava mais ninguém, puro objeto de contemplação suave. O único morto ali era o Peru, dominador, completamente vitorioso. E ele termina por dizer, né? Vou falar das palavras dele. Minha mãe, minha tia, nós, todos alagados de felicidade. Ia escrever felicidade gustativa, mas não era só isso, não. Era uma felicidade maiúscula, um amor de todos, um esquecimento de outros parentescos, distraidores do grande amor familiar, né? Então, como se toda essa vida de parentada, as festas, na verdade, distraíssem desse verdadeiro amor familiar, né? E foi-se que foi aquele primeiro peru comido no recesso da família, o início de um amor novo, reacomodado, mais completo, mais rico e inventivo, mais complacente e cuidadoso de si. Vejam, né, essa importância e o quanto ele sugere é um outro modelo de família, né, que está emergindo a partir dos processos de modernização, de urbanização, o recesso da família, a família menor, a intimidade familiar, né, longe de toda a parentada e da tradição, etc., né? Nasceu de então uma felicidade familiar para nós que não sou exclusivista, alguns a terão assim grande, porém mais intensa que a nossa, me é impossível conceber. A lembrança de meu pai, que o Peru já convertera em dignidade, em coisa certa, em culto puro de contemplação. E ele termina dizendo, e agora, Rose, né? Então, acabou a ceia de Natal e ele vai encontrar Rose, uma amiga que foi quem deu a receita do Peru. E é interessante porque é toda uma elaboração que parece também permitir que ele também possa não estar aprisionado na casa, né? Mas ele se sente tendo realizado esse Natal, tendo cuidado da sua família, e é isso que permite a ele agora poder sair tranquilo para outras relações, né? Então é isso, eu quis, através desse conto, falar, né, é bonito ver nesse conto esses movimentos, né, da família brasileira, das suas mudanças, né, nas primeiras décadas do século XX, e na escrita tão linda, né, e tão cuidada e tão viva de Mário de Andrade.